Eu sou Carolina Ponce de Leon, coordenadora de circularidade da Biquim, e estou hoje aqui com o Hugo Ladeira, líder de desenvolvimento de negócios da Ambipar. Tudo bem, Hugo? Tudo bom, Carol. É um prazer ter você aqui com a gente nesse primeiro episódio do AbiquimCast para falar de economia circular. Seja bem-vindo. O prazer é meu, obrigado pelo convite. É um tema fantástico assim para nós. Então, é realmente um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho da Ambipar também. Como todo AbiquimCast, a gente começa sempre pedindo para os nossos convidados para falar um pouquinho da trajetória profissional. Você podia contar para a gente um pouco da sua trajetória para o nosso público? Claro. Bem, minha trajetória tem muito a ver com a Biquim, né? Porque eu sou engenheiro químico, né? Químico também, que eu fiz colégio técnico e trabalhei na indústria química por quase 20 anos, empresas como a Dow, a Rodia, a Oxiteno, a Henkel. Nos últimos 8 anos fui para outra química, que é a indústria do vidro, né? Fui o presidente da Owens Illinois e recentemente me juntei à Ambipar, né? Que é uma empresa fantástica, uma empresa que eu estou liderando várias iniciativas de crescimento, né? Da gente aumentar a oferta de serviços e produtos nessa pegada da economia circular. Então, essa é um pouco da minha trajetória aí profissional. Então você está em casa, né? Estou em casa, estou me sentindo em casa. Hugo, para contextualizar e deixar o nosso público alinhado com o tema que a gente vai discutir hoje, o que diferencia a economia circular do modelo tradicional linear, que envolve basicamente 3 etapas: produzir, consumir e destacar? Olha, como você disse, né, esse conceito tradicional que a gente simplesmente, né, compra um produto, descarta e nem sabe para onde ele foi, né? Isso é um conceito que já há alguns anos a gente vem repensando, né, nos questionando como cidadãos e sociedade, se isso faz sentido, né? E a gente tem cada vez mais se preocupado da destinação desses produtos. Então a economia circular, ela procura fazer com que esse produto, que acabou o uso dele, ele volte para a cadeia, né? Então a gente tem um círculo e pare de ser um resíduo e seja uma matéria-prima. Então acho que o conceito básico é esse, a gente tornar esse produto que era caracterizado como um resíduo em uma nova matéria-prima e ele volte para a cadeia aí para outro uso ou para o mesmo uso, dependendo da química do produto. E quais os desafios para implementar essa economia circular nas indústrias de transformação? Olha, é um desafio muito grande, né? Quando a gente olha como um todo, assim, e como qualquer problema complexo, você precisa de soluções complexas. Então, não existe aí uma bala de prata que vai resolver a questão da circularidade, né, dos produtos. Você tem que realmente entender a química desse produto, né, o que esse produto, o impacto que ele causa e que alternativas a gente tem para fazer esse produto voltar. Então você tem desafios em todos os elos da cadeia, né, desde o momento que esse produto deixa de ser utilizado, então a consciência do consumidor, a consciência das marcas em saber como destinar esses produtos, né, o fabricante, em que caminho, a responsabilidade dele em orientar esse consumidor para ele poder destinar esse produto, dos governos, né, de darem um ambiente onde todo esse processo de circularidade aconteça. Então você tenha regras claras, papéis bem definidos de cada agente dessa cadeia e, claro, de empresas como a Ambipar, de promover, de trazer tecnologias e soluções para que isso se feche, né? Então são desafios complexos em cada cadeia, para cada produto, mas a gente está muito otimista, que a gente vê uma mudança muito grande em toda a sociedade, em toda a indústria, buscando essas soluções e formas de trazer isso, inclusive até no próprio governo, né, colocando legislação, colocando as regras, viabilizando modelos para a gente conseguir fazer a coleta desses materiais. Então eu diria que é um futuro muito positivo, muito otimista. Também estou otimista, gostei. Como que a economia circular pode contribuir com a redução do impacto ambiental e de que forma a reciclagem de plásticos pode reduzir as emissões de carbono? Olha, é bem fácil da gente analisar que o fato da gente deixar de usar menos matérias-primas virgens, novas, né, onde a gente teve que ir no meio ambiente e pegar e transformar essas matérias-primas e a gente já pegar materiais que já foram utilizados, isso gera menos impacto. Então isso para nós aqui da indústria química é muito fácil a gente entender isso, né? A tua segunda pergunta?
Como que a economia pode contribuir para a redução do impacto? E a economia circular, né, ela gera dois pontos, né? Primeiro, a consciência, né? A partir do momento que o consumidor ele tem que pensar de como isso vai voltar, ele vai pensar muito nos hábitos de consumo dele, né? Em buscar produtos que tenham embalagens que já tenham um impacto menor no meio ambiente. E o segundo ponto é realmente promover de que isso retorne para ser transformado. Então, eu acho que esses são os dois grandes impactos nessa mudança de mindset da cadeia como toda, vindo principalmente do consumidor. Ou seja, conectar todos os stakeholders, né? Exatamente. É importante. Recentemente, a Ambipar e a Dow, que é uma das associadas da Biquim, firmaram uma parceria com foco na circularidade. Você pode falar como surgiu essa parceria e quais são os principais objetivos? Não, bacana. Você tinha falado do plástico, né? Essa parceria ela surgiu justamente dessa necessidade que vem da sociedade, né, e de empresas como a Dow que estão preocupadas em dar opções para os seus clientes de produtos que têm origem de material reciclado. Então, daí que a Ambipar foi procurada, né, para a gente buscar de forma conjunta, com expertise da Dow em materiais, na indústria do plástico, em especificações, né, que tipo de materiais a gente pode reciclar e aumentar o índice de reciclagem. E a Ambipar vem com a expertise dela na coleta, na destinação, em viabilizar com tecnologia essa reciclagem. Então, daí surgiu essa parceria, uma parceria que a gente já vem trabalhando, já vem produzindo, tem todo aí um plano de crescimento da gente ofertar esse produto para o mercado, então a Dow vem fazendo esse trabalho de dar essas opções aos clientes deles e com isso, claramente, a gente vê que o mercado cada vez mais vai buscar produtos com origem de material reciclado e com isso, claro, diminui o impacto da necessidade de materiais virgens. E como essa colaboração entre empresa e segmento químico e uma empresa de gestão ambiental podem impulsionar a economia circular? Perfeito. Olha, é o que eu falei lá no começo, né? A gente precisa trazer o expertise, né, de vários elos da indústria. Então, a partir do momento que a gente tem o expertise de um fabricante, né, um fabricante de resina, líder mundial, líder aqui no nosso mercado, e ele traz todo o seu expertise, toda a cadeia, né, de fornecimento para os seus clientes. E se junta a uma empresa como a Ambipar, que tem aí um leque de serviços, produtos e soluções para a gente pensar junto com a Dow em como fazer isso se viabiliza, né? Então, claro que não é só os dois. A gente tem um trabalho com os clientes da Dow, com os nossos fornecedores, tem todo um trabalho de como é que a gente aumenta a coleta de plástico, né? No caso específico da Dow, a gente está falando de polietileno, como é que a gente consegue ampliar a coleta disso, ter mais disponibilidade de material, porque isso é um desafio muito grande, né? Como é que a gente coleta esse material, a gente tira daquela destinação de ir para um aterro sanitário, ou pior, para um lixão, né? Para um descarte aí ilegal, né? E a gente traz isso novamente para a cadeia. Então, a partir desse expertise que você tem de duas empresas, elas se unindo, você consegue viabilizar uma operação que uma sozinha não conseguiria, né? Então, acho que aí é o grande pulo do gato, da gente ter, né, a preocupação do fabricante, né, do transformador na ponta, e uma empresa como a Ambipar que consegue fazer o fechamento desse elo. Pegando esse gancho, como que essa iniciativa da Dow e da Ambipar pode servir como modelo para outras indústrias? Bacana. Olha, a gente já tem vários exemplos em outras indústrias já dentro da Ambipar, né? Mas eu vejo, por exemplo, na indústria química existem muitas possibilidades. Quando a gente olha todas as químicas, né, todos os processos que englobam a indústria química, não é só o polietileno, né, né, aquela sacolinha, aquele material que é um desafio. A gente tem desafios em todas as químicas, né? A gente tem desafio em adesivos, a gente tem adesivos em outros tipos de plásticos, né? Plástico de engenharia, polipropileno, uma série de materiais que trazem esse desafio da circularidade. Mas, por exemplo, a Ambipar, vou dar um exemplo aí de um negócio recente que a gente anunciou, a gente tem uma parceria muito grande com a Heineken em promover a reciclagem do vidro, né? Uma outra química. O vidro é incrível que você consegue transformar 1 quilo de vidro exatamente, um vidro utilizado, né, pós-consumo de vidro, exatamente 1 quilo de vidro
reciclado, né? Você do caco você faz uma nova garrafa e com isso você inclusive tem ganhos de energia, você tem economia de energia. Qual é o grande desafio? É viabilizar isso. Então, a partir do momento que você tem uma marca, no caso a Heineken, que está preocupada em dar a opção para o consumidor em saber que o índice de reciclagem no Brasil está aumentando, que você tem um índice de reciclagem naquele material, você precisa de uma empresa para viabilizar isso. E aí é o papel da Ambipar, né? A Ambipar, como tem uma série de hubs, de filiais espalhadas, né, no Brasil. Bem, a Ambipar é uma empresa que a gente está em mais de 40 países, né, uma multinacional brasileira, né, ela tem atuação hoje, né, em várias áreas no que diz respeito a oferecer soluções ambientais e de emergências ambientais também. Então, a partir do momento que você tem essa capilaridade, você consegue coletar uma quantidade de material que viabilize a cadeia, né, porque essa cadeia só se viabiliza a partir de um certo volume, né? Você precisa ter escala, né? Sim. Se você tem escalas muito fragmentadas, muito pequenas, você não consegue trazer tecnologia, você não consegue diminuir gargalos, né, de custo. E a partir do momento que você une isso, né, você faz a capilaridade, e da capilaridade você concentra e consegue trazer uma tecnologia, você resolve esse problema. Então esse é um exemplo, né, de uma química que já vem funcionando, mas a gente está impulsionando cada vez mais. Mas tem vários exemplos, assim. Então, eu olhando assim na indústria química, eu vejo praticamente todos os setores com grande possibilidade de a gente aumentar muito essa circularidade, porque hoje eu não vejo química que a gente não volte, né? Existem tecnologias que você já consegue transformar aí um polímero novamente num monômero. Então, as tecnologias estão se maturando no mundo, né? E interessante que assim, e o Brasil não está atrás, assim. A gente vê não só pelas multinacionais puxando, mas a Ambipar é um exemplo de trazer tecnologias, trazer o que tem de ponta, né, desenvolver internamente. A gente tem vários patentes, né, nós temos um centro de pesquisa para buscar soluções para os nossos clientes e desenvolver soluções dos problemas de resíduos ou ambientais que eles têm. Então, dessa parceria, aí sim a gente consegue viabilizar. Então eu vejo assim que dentro da indústria química a gente tem N possibilidades. Eu acho que todas as químicas a gente tem uma solução. Ela pode ser hoje ainda não seja viável, ela pode ainda estar no estágio inicial de desenvolvimento, mas o que a gente precisa é isso, é pesquisa e desenvolvimento, né? A gente unir as cadeias, né, e viabilizar todo o processo. Você já apontou algumas respostas da minha próxima pergunta. Mas atualmente, quais as principais barreiras para a expansão da reciclagem química que você apontaria? Olha, a reciclagem química, né, ou mesmo reciclagens que você não tem um processo de transformação muito complexo, né, a principal barreira é a questão da escala da coleta, né, como é que você viabiliza essa coleta de uma forma eficiente e competitiva financeiramente. Então esse é um ponto, né, crucial na cadeia, porque não adianta a gente ter lá em Manaus, né, uma quantidade de material que nunca vai viabilizar um processo lá. Então como é que a gente consegue trazer esse material para um hub, a gente concentrar isso e fazer? Então esse é o primeiro processo. O segundo é a tecnologia. Como é que a gente através de fomento, através de bancos de fomento, a gente consegue viabilizar tecnologias que hoje talvez tenham um payback muito alto, porque você compara, né, com tecnologias, né, de produtos virgens. Então você traz também esses bancos de fomento para diminuir as taxas e a gente conseguir desenvolver e aplicar essas tecnologias, né? O próximo ponto é realmente as marcas, né, as donas das marcas terem essa consciência num ambiente que tenha equivalência competitiva para todas as empresas. Então você precisa ter uma questão, um ambiente regulatório muito claro. E isso evoluiu muito no Brasil, né? A gente tem hoje aí a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi um avanço muito grande, né? A gente vem caminhando em todas as cadeias, em todos os substratos, né? A gente está falando de vidro, papelão, alumínio, plástico, então de todos os produtos, como é que a gente vem evoluindo, né, para que nessa cadeia fique muito claro o papel de cada agente, né, de cada empresa. Então isso é muito importante.
E aí depois, claro, o final que é o consumidor, né? A consciência do consumidor na prateleira de escolher, ele tem essa consciência e ele opte por um produto que tenha uma pegada de carbono menor, que tenha um impacto no meio ambiente menor, e com isso a gente vai promovendo que essa economia funcione, né? Que a gente saia desse modelo que, né, por gerações, né, a gente foi acostumado, né, que usou, joga fora e não sabe o que acontece, mas aí sim, da consciência da gente escolher o produto, a gente optar por aquele que vai trazer menos impacto. Então, esses são os desafios, eles estão em todos os lugares, são muitos, são complexos, mas existem soluções, né? Isso que deixa a gente muito otimista, muito motivado, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, às vezes eu olhava isso e achava que, nossa, normal, ou nem pensava nisso, isso vai para aterro, achava que o aterro era o destino nobre, né, de um material, vai para lá, gera gás, né, a gente consegue aproveitar alguma coisa, mas não, um objetivo que nós temos na Ambipar, muito claro, é aterro zero, né? Parece uma utopia, tudo, mas eu acredito que um dia a gente vai chegar muito perto disso, né? Da gente poder reaproveitar todos os materiais que a gente utiliza, né? Nosso vestuário, nossos equipamentos. Posso dar um exemplo também? A gente tem uma fábrica, né? Uma usina de mineração urbana, que a gente chama, que a gente recicla eletrônicos, não? Então, aquele celular, aquele tablet, aquele laptop, aquela televisão que a gente não sabia o que fazia, jogava fora e falava assim, sei lá para onde vai isso. Hoje a Ambipar consegue recuperar praticamente todos os materiais, né? A gente consegue extrair os metais, os plásticos, dar uma destinação correta para esses materiais e através do quê? De tecnologia, né? Isso se viabilizou porque hoje a gente tem tecnologias, né, no mundo, né, em várias partes do mundo, a gente traz para o Brasil e desenvolve, né? A gente tem muitas coisas desenvolvidas aqui mesmo para viabilizar isso, né? Então isso é muito bacana e eu acho que a indústria química também está inserida, né? Nós estamos em tudo, né? A química está em tudo. Como é que a gente, né, como agente químico, a gente também promove isso? Porque a indústria química está no carro, está no eletrônico, está em todas as cadeias, em todos os setores, né? Então eu sou muito otimista em relação a isso. Eu tive a oportunidade de ir nessa planta e realmente a de São José dos Campos é bem impressionante a parte de eletrônicos. É incrível mesmo, né? Porque realmente ali você entra com um tablet que não tem mais uso, né? Você tem ali a bateria, você tem uma série de coisas e você volta ele, né, para a indústria de uma maneira muito eficiente. Assim, muito bom. É incrível, uma planta linda, assim. Sim. E falando especificamente do plástico, tá, vamos lá. Quais são os desafios econômicos para a ampliação da reciclagem desse tipo de material? O plástico ele é o grande vilão, né, que a sociedade vê, né, quando a gente pensa na reciclagem, quando a gente vê a poluição, né, o grande problema da poluição. Então é nossa responsabilidade na indústria de como é que a gente busca soluções para isso, né? A gente claramente está entregando, né, para os nossos filhos, para os nossos descendentes, um mundo muito mais sujo do que a gente recebeu. Mas eu acho que a missão da minha geração, né, da nossa geração, é como é que a gente reverte isso e dá um caminho para que as próximas gerações possam reverter isso de uma forma completa. Então, o plástico é um material que faz parte da nossa vida, que vai estar com a gente aí por muitos anos. É um material que nos possibilitou todo o ganho de qualidade de vida, né, de todo que a gente teve, né, nos últimos anos. Eu diria que, né, o aumento da expectativa de vida, da qualidade, veio muito em função dos plásticos, mas a gente, né, dentro da cadeia do plástico, a gente está sendo desafiado pela sociedade a buscar soluções. E essas soluções, eu sou muito otimista, né, como eu comentei já. A gente tem soluções simples, né, desde uma reciclagem, uma resina PCR, né, onde você tem um processo relativamente simples para fazer a reciclagem, a volta disso para se tornar um outro material, às vezes até para um uso, vamos dizer, menos nobre ou com uma especificação não tão forte quanto o produto virgem, mas de você voltar a produtos, inclusive, a monômeros, né, de você conseguir realmente reverter a cadeia do plástico, mudar a cadeia do plástico e reverter isso.
Então eu acho que essa indústria, esse desafio que a sociedade tem nos colocado, né, a gente sente isso em casa, né, com os nossos filhos nos pressionando, né, porque eles têm uma consciência ecológica muito maior que a nossa, é um desafio que eu acho que a indústria, ela não tem volta, né, ela vê isso como algo que precisa ser feito, e o bom é que a gente vê que tem caminhos tecnológicos para fazer isso, né. Então você tem um caminho tecnológico, mas a solução obviamente não passa só por tecnologia, vem de consciência, vem da forma de consumo, vem da responsabilidade do consumo, então tem uma série, né, de coisas que a sociedade tem que fazer, mas nós como indústria a gente realmente tem que trabalhar para que a gente possa responder essa necessidade, né, da sociedade em não poluir o meio ambiente, né, e a gente tirar o plástico desse papel de vilão que nós temos para um papel de realmente de solução, né. Então eu acho que é um desafio, mas é um desafio que eu vejo assim de uma maneira muito otimista, né, visitando, conhecendo as tecnologias que estão sendo implementadas no mundo e no Brasil, né? O Brasil outra coisa que me deixa otimista, a gente vê o Brasil protagonista assim, em vários aspectos, né? Nós temos essa parceria com a Dow, que é uma multinacional, mas, né, tem parceiros no mundo inteiro, mas aqui no Brasil colocando um foco muito grande em reciclagem, a gente vê outras empresas multinacionais também, e empresas nacionais, né, investindo, buscando formas de aumentar a reciclagem do plástico, né? Então, eu acho que o plástico tem um desafio muito grande, que a gente tem que encarar, né, a gente tem que responder à sociedade, mas o bom é que existem caminhos. Bom. E como que a economia circular pode gerar valor para as indústrias e também para os consumidores, que é uma parte fundamental para o modelo circular de fato, para que o modelo circular de fato funcione? Perfeito. Olha, eu acho que assim, olhando os dois lados, né, acho que o consumidor é realmente a consciência do consumidor, né? A partir do momento que ele toma essa consciência, que ele entende do seu papel, da sua responsabilidade no consumo consciente, esse é o grande valor que agrega. Ou seja, ele toma às vezes decisões que financeiramente não são a melhor, mas ele pesa isso, que era uma coisa que com certeza a gente não pesava muito pouco tempo atrás. Para a indústria, a gente tem, aí temos vários papéis, vários pontos que vão impactar nesse retorno, né? Um é a sociedade, né, esse consumidor fazendo as suas escolhas. Então a indústria ela vai ter retorno a partir do momento que ela dá alternativa para o consumidor. Olha, eu tenho uma alternativa do material que a gente está buscando que um dia ele seja mais competitivo, como por exemplo na indústria do vidro, né, que você tem um material reciclado mais competitivo do que um material virgem, mas e principalmente, né, eu diria que nesse estágio que a gente está, do consumidor disposto a pagar mais, né, da marca que compra esse material, que compra esse plástico, da marca olhar e falar assim, não, eu quero ter no meu portfólio um produto diferenciado, ou que os meus produtos sejam diferenciados e sejam a partir de material reciclado, né? Então esse é um grande valor, né, que a gente vê claramente que as marcas cada vez mais têm uma pressão e uma preocupação em associar a marca a uma pegada de carbono neutra ou negativa, né? E deixar essa imagem de poluir o meio ambiente. Então essa necessidade vem de vários tipos de indústria, né? Vem muito na cabeça a indústria de bebidas e alimentos, mas isso está em toda a cadeia, né? Desde a indústria de tintas e vernizes, de ter uma embalagem que seja totalmente retornável, como é hoje. Então, mas isso tem que impactar também todos os produtos de consumo, para que na gôndola realmente a opção daquela empresa que investiu tenha o retorno daquele investimento, do que ela fez em tecnologia, tudo. Então, assim, é uma grande oportunidade. Quem for pioneiro nisso sempre sai na frente, né, de dar essa opção para o consumidor e para os clientes. Então, as empresas que investirem nisso, elas vão ter uma vantagem tanto reputacional, mas também financeira, de dar essa opção. E tecnológica, né, porque a partir do momento que uma empresa começa a investir nisso, ela vai poder ter uma vantagem de ter acesso a essa tecnologia antes dos outros, né? E isso pode ser uma grande vantagem no futuro. Maravilha. E como que a regulamentação e os incentivos governamentais podem apoiar essa economia circular?
Isso é fundamental, assim. Quando a gente olha o ambiente regulatório no mundo, né, a gente tem alguns benchmarks, né, alguns países que, claro, talvez não tenha a complexidade logística, o tamanho do Brasil, mas a regulamentação é fundamental, assim. Então, a gente tem trabalhado muito como indústria, muito próximo dos governos, né, do governo federal, dos governos estaduais e mesmo dos municípios, para a gente viabilizar políticas, né, que permitam que a reciclagem seja algo viável. E além de viável, ela precisa igualar os agentes, né, para que o ambiente de competição ele seja igual para todo mundo, né? Então a gente não tenha empresas... Né? Tem que ter isonomia. Então aí que é um ambiente seguro, né? Então a gente precisa de ter políticas para isso, e isso me deixa muito otimista, assim, né? Independente de governo que a gente tenha tido aí nos últimos anos, a gente tem visto uma preocupação e pessoas muito boas atuando na esfera governamental em realmente mudar o jogo. Né? Então, eu dou sempre o exemplo da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Mas a gente vê em todas as esferas, veja municípios, né? A Ambipar tem muita parceria com os municípios, até para a gente tem um programa, né, que são as cidades circulares, para poder realmente reorganizar a questão da circularidade em cada município, e a gente vê a preocupação das prefeituras em buscar isso. Né? Então isso vem desde as prefeituras, passando pelos governos do estado, até o governo federal. Então eu estou muito otimista em relação a isso, a gente vê uma preocupação genuína em resolver essa questão, mas é fundamental, né? Sem um ambiente seguro, um ambiente onde os agentes têm muita clareza, fica muito complicado. Ótimo. E como as empresas, independente do setor, podem se unir para realizar esse trabalho junto aos consumidores para apoiar essa transição à economia circular do seu ponto de vista? Olha, esse é um bom ponto. Assim, a gente tem visto muitas iniciativas, seja na troca de experiências, né, muitos eventos, né, onde as empresas colocam de uma forma muito aberta os sucessos, os cases de sucesso. Então, essa troca de setores diferentes, ela realmente possibilita que se abra a cabeça, né, porque é o tipo da solução que você tem que sair da caixinha, né, você tem que pensar diferente. Né, a Ambipar, né, ela focou nisso, né, em trazer essas soluções, trazer essas várias soluções que a gente vê em várias empresas. Ela adquiriu várias empresas com tecnologias aí nos últimos anos para ter esse leque, mas a gente tem que cada vez mais trazer soluções que possam ser aplicadas em diferentes indústrias. Assim. Então eu acho que quanto mais a gente tem essa consciência, mais a gente espalha a informação, mais retorno de retornabilidade a gente vai ter em vários segmentos, né? Não só no setor químico, né? Mas em outros segmentos também, que a gente vê que existe essa possibilidade, mas a gente precisa de ter a informação. Então tudo começa com informação, então eu acho que todos os agentes eles podem se beneficiar dessa troca de informações. E até falando do que você mencionou sobre a tecnologia, o papel da tecnologia. Qual é o papel da inovação e da tecnologia nesse avanço da economia circular? Não, perfeito. Olha, esse papel é fundamental, assim, né? Quando a gente olha alguns anos atrás, né, eu até falei, a gente pensava assim, poxa, é impossível voltar um plástico ao monômero, né? Poxa, vai ser muito inviável, dá para fazer em escala de laboratório. Mas a tecnologia ela tem avançado de uma forma incrível, né? Até é meio clichê falar isso, mas a gente vê que a tecnologia, coisas que a gente enxergava como desafios intransponíveis, hoje eles são. Então, a tecnologia é um caminho, é uma avenida de oportunidade da gente promover isso, né, da gente apostar em pesquisa e desenvolvimento, da gente buscar o que tem no mundo e trazer para o Brasil, né? Então é um papel fundamental, assim. Eu vejo que a tecnologia ela não é a bala de prata, não é ela que vai resolver tudo, mas ela é um caminho assim muito promissor
principalmente para a indústria química, né, que eu acho que é a base, né, de todas as cadeias, como a gente se classifica, né, indústria química. Sim. Então, eu acho que a partir do momento que nós, como base, a gente consegue trazer uma solução tecnológica, a indústria para frente, né, a indústria automobilística, a indústria de tintas e vernizes, né, a indústria toda de transformação, ela se reinventa. Então, eu acredito que a disseminação, a busca de tecnologia, seja das empresas nacionais e das multinacionais, ela vai trazer uma avenida de oportunidades para os próximos anos. E como todas essas oportunidades podem fortalecer cooperativas de catadores e gerar impactos sociais positivos com a inclusão deles? Não, perfeito. Ó, esse é um ponto assim, muito importante, né? A gente sabe as mazelas que a gente tem no país, né? As dificuldades que a gente tem. A gente tem aí, né, uma indústria aí de milhares de pessoas, né, talvez milhões de pessoas que estão nessa indústria de coleta e a indústria de reciclagem de uma maneira geral. E o que essas pessoas precisam é que elas tenham um sustento digno, né, de que elas sejam remuneradas para que elas continuem nessa atividade de uma forma digna, de uma forma segura. E tenham renda, né? Então eu acho que quanto mais iniciativas que começam lá no consumidor, entendendo que ele tem que pagar pelo impacto que ele causa no meio ambiente, isso tem que chegar nesse catador, nesse cooperado. Então existem várias formas da gente trabalhar, que é diminuir os elos e aumentar a escala, a gente ter escala para a gente poder fazer isso. Então às vezes uma pequena cooperativa, ela não consegue deslanchar, ela não consegue trazer uma renda porque ela é muito pequena, mas a partir do momento que você traz tecnologia, e não são tecnologias complexas, né? Então eu comentava da nossa unidade de cidades, que a gente trabalha com os municípios, né? Para a gente poder repensar a forma que a cidade pensa na questão da reciclagem. Isso a gente consegue às vezes multiplicar por 3 a renda do catador. Né? Então, esse é um ponto fundamental, porque é isso, aí a gente gera volume, gera escala, evita que esse material seja destinado para os aterros, para os lixões, e com isso a gente traz mais renda, né? E traz uma vida mais digna. Condições adequadas, de segurança, dignidade, então passa por tudo isso, assim, né? Então, existe uma preocupação também governamental muito forte nisso, que a gente apoia, que a gente é muito legítima, né, da gente realmente trazer dignidade para essas pessoas. Algumas ações até, eu diria assim, de proibir a importação de resíduos, né, para a gente poder valorizar o material interno, né, que aí você traz mais renda, né, para o pessoal que faz essa coleta. Então, isso é fundamental, é como é que a gente torna essa cadeia, os agentes dessa cadeia, principalmente a base, para a gente ter escala e uma remuneração adequada. E Hugo, olhando para o futuro, quais são as expectativas de parcerias entre a Ambipar e o setor químico para os próximos anos e as metas do segmento de economia circular até 2030? Em 2030. Bem, a COP30 está aí, né, aqui no Brasil, né, com uma grande oportunidade, acho que do Brasil discutir, né, o seu papel. Então, assim, eu acho que as oportunidades são muito grandes. A gente vê, né, com muito bons olhos, né, as avenidas de tecnologia que surgem para a indústria química. Né? A gente comentou mais da Dow, mas a gente já tem aí projetos com várias empresas do setor químico, né, projetos em vários tipos de química, tudo. Então, eu acho que assim, esse é o caminho. Eu acho que a primeira empresa ter essa preocupação, né, nos procurar, né, da gente buscar formas de como lidar com esse resíduo, com esse impacto ambiental que é gerado, e a gente buscar um caminho aí mais tecnológico, né, da gente buscar um caminho que dê impacto zero no meio ambiente, que é a nossa meta, né? O nosso CEO sempre comenta, né? Não existe país B, né? Só temos só um país, né? Planeta B. Nem planeta B. A gente tem só o planeta A, né? Então a gente tem que cuidar desse planeta, né? A solução da gente ir para Marte, né? Eu sei que tem muitas empresas aí buscando caminhos da gente buscar outros planetas, mas a gente tem que cuidar desse, né? Porque a gente, aqui que as futuras gerações vão estar, então a gente tem que cuidar desse planeta.
Então, acho que a indústria química ela tem que realmente começar, a indústria que não começou ainda a buscar isso. A gente tem esse exemplo da Dow, mas tal como a Dow buscou, né, há alguns anos, a Ambipar, para buscar soluções, eu acho que todas as empresas elas têm que ter essa preocupação, realmente, né, por foco, por pessoas, por cabeças, para pensar e a gente gerar menos impacto no meio ambiente. Hugo, muito obrigada pela sua participação você, Carol. na VikingCast. Agradeço muito a sua explanação sobre economia circular. Espero te encontrar em breve, novamente aqui, para falar até de outros assuntos. Espero trazer outros cases. E outros cases, em breve a gente trazer vai vir, novos sim. cases aí pra gente. Esse foi o episódio da VikingCast. A gente estava aqui, contou com a participação do Hugo Ladeira, líder de desenvolvimento dos novos negócios da Ambipar. Para quem quiser saber mais sobre a Viking, é só seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook e LinkedIn. E a gente se vê em breve. Muito obrigada. Até mais.